Observe bem, Colossenses capítulo 1, verso 20. Colossenses capítulo 1, verso 20, o apóstolo Paulo diz: tendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, concilie consigo mesmo todas as coisas no céu e na terra. Tendo feito a paz pelo sangue da sua cruz. Quando o Provérbios diz que ele nos guiará no caminho da paz, quem é a paz? Jesus é a nossa paz. Como é chamado nas cartas de Pedro, nas cartas de Paulino, Jesus? A nossa paz, tendo feito a paz pelo sangue da sua cruz. Isso quer dizer que quanto mais intimidade nós tivermos com o Messias, mais paz nós vamos ter. Hoje em dia está assim, né? O ecumenismo, né? O sistema ecumênico diz: não, o negócio é o seguinte: cada um com sua doutrina, mas todos unidos em nome da paz. Então, um budista que não prega Jesus como único Salvador, ele está indo pelo mesmo caminho de paz do que eu. Um islâmico, um hindu. Não, a Bíblia diz que tenha feito a paz pelo sangue da sua cruz. Você não vai conseguir ter paz participando de encontro ecumênico, ecumenismo. Você não vai conseguir ter paz com placa de paz, com tratado de paz. Quantas vezes na humanidade foi feito tratado de paz? Nós estamos vivendo em guerra agora, Rússia lá, Ucrânia. Não se faz a paz por tratado de paz, não se faz a paz por passeata, não se faz a paz por unir as religiões. Se faz a paz reconhecendo o lamentável estado de pecador errado diante de Deus e confessando o Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Ele é a nossa paz. Aí você vai ter uma paz espiritual. Não que nada vai acontecer de errado na sua vida, mas que se você sair dessa igreja agora e morrer, você está garantido na sua salvação, uma vida eterna. Isso é que nos traz paz. Vamos ler lá? Oh. Para a árvore da vida. Mas na arca da aliança, na tampa do propiciatório, foi colocado 2 querubins. E o Cohen H do sumo sacerdote chegava lá com o sangue para adorar o Senhor, representando que agora, pelo sangue do Cordeiro, o caminho que foi fechado no Éden foi aberto. E agora ele está dizendo para você: abrace essa árvore. Ele não está falando só para você pôr a mão na árvore. É abraçar. O que é esse abraçar da árvore? Quem é a árvore da vida? Jesus. E o que é esse abraçar essa árvore da paz? Abraçar essa árvore da vida. Quer dizer, você tem que se apegar à palavra de Deus, apegar a Deus com mais firmeza. É segurar mesmo. Nós estamos vivendo num tempo tenebroso. Um tempo onde o mundo está extremamente arraizado em idolatria, em sodomismo, em indiferença, um mundanismo atacando de tudo quanto é lado. Então, se você não tiver agarrado a essa árvore, você não vai conseguir se parar de pé. Então ele não diz para você ir lá passar a mão na árvore, ir lá mandar um boa para a árvore. Ele diz: pega essa árvore. Quem é essa árvore? Jesus. A árvore da vida é um símbolo. Abraça essa árvore. Olha a coisa interessante, a palavra hebraica para fé, emaná, na interpretação poética das Mishnah Gemara, nos Talmudes, significa abraçar. Então quando ele diz tenha fé no Messias, ele está dizendo abrace o Messias. E aqui ele está dizendo nós temos que abraçar. A pergunta que tem que ser respondida é: você está passando só por essa árvore dizendo oi? Ou você já foi até ela e a abraçou? E se você já abraçou essa árvore, como é que está esse abraço? Está aquele abraço assim, né? Ou aquele abraço de urso que você aperta e diz: não, eu não vou soltar aqui. Vamos ler lá?
Observe bem, ele está dizendo que o que criou a ciência? A lei da entropia, a segunda lei da termodinâmica. O que diz a lei da entropia, a segunda lei da termodinâmica? Que tudo está em decomposição. Essa cadeira que está aqui está em decomposição. Você compra uma bicicleta, ela fica mais nova ou mais velha? Mais velha. Você compra uma roupa, ela fica mais nova ou mais velha? Você está ficando mais novo ou mais velho? É exatamente isso. E a ciência já reconheceu que alguma falha na informação, ou seja, no DNA, desencadeou a segunda lei da termodinâmica, fazendo com que tudo no mundo e no universo entrasse num processo de decomposição. O Sol, ele só perde ou ele ganha energia? Ele só perde. Então, hoje é comprovado que todas as coisas é feita baseada na informação. Sabia que existe mais informação numa única cadeia de DNA que está no teu corpo, mais do que informação que tem em toda a rede da internet? Você é composto de informação. E é exatamente essa afirmação científica que ele está dizendo aqui. Que as coisas foram feitas pelo poder da informação que veio desse Criador. Ele criou todas as coisas. Mas a diferença é que aquilo que a ciência chama da segunda lei da termodinâmica, a lei da entropia, nós chamamos de pecado. Porque se nós estamos num processo de decomposição, é por causa do pecado. E pecado é toda e qualquer forma de desobediência à palavra de Deus. É por isso que nós precisamos do Messias para pagar o nosso pecado. Vamos ler lá? Então vamos lá, a imagem embaixo tem que responder o versículo em cima. Vê o horário aí, amor. Eu trouxe minha esposa para cuidar do horário. Está bem o horário aí? Falta o quê? Uns 30 minutos? Meia hora, está ótimo. Então o texto, a imagem embaixo tem que responder o versículo em cima. Então vamos lá. Primeiro diz: meu filho, guarde consigo a sensatez. Não perca de vista. O que é não perder de vista? Sabe, você já viu uma mãe com várias crianças numa festa? É coisa incrível. Você chega naquela festa cheia de criança, o amor dela está no filho dela. Então ela não perde o filho dela de... Ela pode estar do outro lado. Ela fala assim: meu filho está ali, ó. O filho correu lá do outro lado, ela... para de correr, está correndo aí, filho. Porque o olho dela está no... Quando você ama uma coisa, você não perde ela de vista. Veja bem, se você está perdendo o foco da tua espiritualidade de vista, se você está perdendo a sua comunhão com Deus de vista, é porque você não está amando. O problema é amor a Deus. O problema é gratidão por aquilo que Cristo fez por você. Você não está valorizando isso. De uma forma bem direta, seria um cuspir na cruz, para ser bem objetivo. Então ele está dizendo: você não pode perder de vista isso, ou seja, esteja no foco. Foca naquilo. E ele diz: se você não perder a sabedoria de vista, ela será como um colar ao seu pescoço. Quando uma mulher se enfeita para um casamento, uma coisa, ela põe um colar, é para ser escondido? Não, a mulher se veste para outra mulher, não sabe? A gente que é casado, a gente vê, né? Você senta na mesa de casamento, aí tem as esposas do homem e tal, senta tudo junto ali, aí daqui a pouco os homens começam a conversar. O que a gente fala? Quem ganhou no futebol? Como é que foi? Isso aqui, churrasco. Aí você vê a conversa das mulheres, o que é? Não, a roupa daquela ali, aquela ali engordou, hein? Aquela ali não deu. Não, o vestido daquela ficou bonito, mas o sapato não combinou, não. Não, fico cuidando. O sapato, aquela ali, nossa, aquela ali exagerou na maquiagem. Meu Deus do céu. É desse jeito. Então, o que a palavra de Deus está nos dizendo é exatamente isso. Se você não perder a sabedoria de foco, ela será como um colar, ou seja, algo visível.
Veja bem uma coisa. Quando você vê uma pessoa que ama a sabedoria, isso é visível na vida dele. É visível, você olha na vida dessa pessoa, você vê. É visível. Eu lembro da minha esposa, sempre quando a gente vai lá no Paraná visitar a minha família, ela também é do Paraná, a gente vai para lá visitar a família, ela fala, olha, Rodrigo, quando eu chego do lado do tio Dercídio, é um senhorzinho de 96 anos, ele dedicou a vida inteira dele à obra de Deus. A gente sente uma espiritualidade, a gente sente, né? Mas foi um homem que dedicou a vida inteira, está com 96 anos. Esse dia eu peguei ele lá, ele está cego de um olho lá, tentando ler lá um pouquinho da Bíblia, tentando entender mais. Então ele está dizendo, olha, se você amar a sabedoria, se você não tirar a sabedoria do foco, isso vai ser como um colar, ou seja, isso será visível, vai transparecer. Eu falo que é uma maneira de você se tornar santo é morrer. Não, a pessoa faz tudo de errado, não quer nem saber de Deus, passa a vida inteira ignorando Deus. Morreu, virou santo. Então, estamos aqui para sepultar o nosso irmão, que se dedicou à obra do Senhor, não tem nada com Deus a vida inteira. Eu falo, morreu, pronto, vira santo. Ou seja, mano, não vejo nada visível na vida dessa pessoa para dizer que ele era um grande servo de Deus, mas morreu, vira um grande servo de Deus. Então, se alguém quer virar um grande servo de Deus aí, é só morrer. Agora, então, a palavra de Deus está dizendo, se você realmente ama a sabedoria, você não vai perdê-la de foco, você não vai ficar olhando para os lados, e ela será como um colar, algo visível. E ele está dizendo, e você, por você amar a sabedoria, você focar, não perdê-la de vista, você não vai tropeçar. Por que é esse não tropeçar? Você vai saber identificar, isso aqui é coisa de Deus, isso aqui não. O que a palavra de Deus diz? Fuja da aparência do mal. A Bíblia diz para a gente fugir até da aparência do mal, quanto mais do mal. Até da aparência a gente tem que fugir, imagina o mal. Então ele está dizendo, olha, você vai saber identificar, olha, isso aqui é de Deus, isso aqui não. Isso aqui é certo, isso aqui vai me fazer tropeçar na vida espiritual, isso aqui não. Esse aqui está certo. E ele está dizendo, e aí, se você realmente não perder a sabedoria de foco, ela vai ser visível, como um colar, você vai saber se desviar do caminho errado, você não vai tropeçar, e aí você vai dormir tranquilo. Sabe o que é esse dormir tranquilo? Não é literalmente só chegar lá, colocar a cabeça no travesseiro e dormir, que isso é muito importante. Mas você vai ter paz de espírito. Sabe, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente tem que lidar com as decisões da nossa vida. As decisões que a gente toma, a gente tem que lidar, as certas e as erradas. E se a gente abandona a sabedoria, a gente vai ter que lidar com as erradas. Então ele está dizendo, olha, não perca ela de foco. Ela será visível se você fizer isso. Você vai saber se desviar e não vai tropeçar. E aí eu vou te dar paz. Você vai poder colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. Vamos lá? Observe bem, a palavra de Deus, em Provérbios 22:3, diz que o sábio vê o perigo e se esconde, o tolo continua e paga o preço. Então ele está dizendo que se você for apegado à palavra de Deus, se você for apegado ao Messias, você vai conseguir identificar as armadilhas do inimigo, você vai saber. Não é do tempo de vocês, que vocês já são a maioria aqui, pelo menos a maioria, né? É jovem, tem uns 4% aqui de velho, né? Mas enfim, pelo menos a maioria é jovem, não é do tempo de vocês, que são na época da internet. Mas no meu tempo, a brincadeira nossa era caçar passarinho com estilingue, com arapuca, andar de carrinho de rolemã, né? E roubar a goiaba do vizinho, porque a goiaba do vizinho sempre era mais doce do que a nossa. Muito bem. E uma das coisas que a gente fazia era isso, colocar a arapuca, colocava um milhozinho ali e ficava com uma cordinha lá. A hora que ela vinha, você puxava e pegava. Eu sei que isso pode soar estranho para os jovens de hoje, mas era a nossa internet. Naquela época a gente tinha imaginação. Hoje em dia a rede social diz, por favor, não imagine. Nós imaginamos para você, só absorva. Não pense. Por favor, não pense. A gente não quer que você pense. A gente quer que você só absorva. Naquela época você tinha que ter imaginação. Assim, que falar assim, eu vou pôr a gaiola aqui, vou montava, vou ficar esperando.
era uma época que não tinha internet, então o jovem tinha direito de refletir, pensar, ser criativo. Hoje a rede social diz, por favor, não pense, só absorva o que a gente der para você. Mas enfim, ele está dizendo, olha, se você for apegado ao Senhor, à sabedoria, você não vai viver com medo. Sabe por quê? Quem tem uma vida reta não precisa viver com medo. Se você tem uma vida de acordo com o texto bíblico, você não vai precisar viver com medo, não. Um outro ponto, ele está dizendo que você vai olhar para a armadilha e vai saber que é uma armadilha. A Bíblia diz que nós temos que ser simples como uma pomba, mas astuto como uma serpente. Você vai identificar. Quando alguém falar alguma coisa errada para você, não, isso aqui não dá certo, não. Isso aqui não é bíblico, não. Quando um amiguinho teu querer convidar você para fazer alguma coisa errada, você vai dizer, não, isso aqui, biblicamente falando, ó, não é esse o caminho que Deus quer que eu tome. Vamos ler lá? Olha bem o que a palavra de Deus nos diz. Quando lhe for possível, não deixe de fazer o bem. Tiago capítulo 4, verso 17, diz, quando depender de vós, tenha paz com os outros. Eles não chegam para a pessoa e dizem, eu vou te ajudar amanhã. E essa identificação é muito importante. Eu já vi gente dizer assim, ó, o negócio é o seguinte, eu já falo lá na igreja, se alguém precisar de mim, eu ajudo, mas tem que pedir. Ué, é o que a Bíblia diz? Não. A Bíblia diz que você tem que identificar a necessidade do irmão. E quando você vê a necessidade do irmão, diz assim, amanhã eu ajudo ele. E quando a gente está falando de necessidade, não estamos falando só de necessidade financeira. Às vezes o irmão está com necessidade de uma palavra. Às vezes o irmão está com necessidade de uma conversa. Às vezes o irmão está com necessidade de uma visita, de você fazer uma visita para ele. Não estamos falando só de necessidade financeira. E se for financeira, perante Deus, você tem um dever de ajudar mesmo. Então o provérbio está dizendo, olha, quando você vê alguém necessitado, não diz para ele só, volta amanhã que eu te ajudo. Não, daqui uma semana você vem aqui, você vê alguém precisando de uma palavra, atenda aquela pessoa naquele momento. Às vezes a pessoa está com um pensamento de suicídio, pensando em tirar a vida, você aborda aquela pessoa, dá uma palavra para ela, traz uma palavra bíblica para ela. Então a Bíblia está dizendo que quando nós temos que fazer o bem, tem que ser na hora, diante de nós, aquele que está diante de você. Não deixe para amanhã. Fala agora, naquele momento. Se Deus colocou alguém na sua vida naquele momento, fale agora. Eu lembro uma vez que eu e minha esposa estava indo para o Rio Grande do Sul, num congresso, e para ir de ala econômica, né, a gente foi naqueles banquinhos de 3, sabe? Bem apertadinho assim. É bom para treinar, para entrar no céu, porque diz que no céu a porta é estreita, né? Então, bem apertadinho. E aí sentou minha esposa, eu e mais um rapaz que tinha comprado aquela poltrona. Eu estou aqui com a minha Bíblia, fazendo leitura, sempre levo a Bíblia para fazer leitura. E me deu um desejo. Eu falei assim, eu pensei na hora, se Deus colocou essa pessoa aqui do meu lado, não foi fruto do acaso, porque Deus sabe todas as coisas. Eu fui conversando com ele, puxei o assunto, e aproveitei e comecei a explicar algumas profecias sobre Israel, outras profecias sobre a igreja, começando isso. Quando acabou, que a gente chegou lá no aeroporto, ele olhou para mim e falou assim, Rodrigo, eu não sabia que dava para provar que a Bíblia é a palavra de Deus através das profecias, não sabia essas profecias aí que provam Jesus Messias, mas eu prometo, eu vou comprar uma Bíblia e vou começar a ler, porque eu tinha uma Bíblia, eu tinha desanimado. Quer dizer, não perca a oportunidade. Você está com a oportunidade ali do lado, fala. É ali, olha o que a Bíblia diz. Se você vê alguém necessitado, veja bem, essa necessidade não é só necessidade de estar passando fome, você dá um prato de comida, não, é necessidade espiritual. Você passa 5, 6 anos estudando do lado de um colega de escola e você nunca prega para ele, nunca convida ele para ir na igreja. 10, 20 anos ali do lado. Às vezes você tem medo de dizer que é um crente, às vezes você nem pode dizer que é um crente, dependendo do ambiente que você vive. É exatamente isso. Vai saber se você não pode dizer. Então nós temos que ter isso em mente. Deus está dizendo, olha, faça naquele momento. Quando nós olhamos Tiago 4,17, diz que aquele que sabe que deve fazer o bem, mas não faz, também peca.
Veja bem, aquele que sabe que deve fazer o bem, mas não faz também. Ou seja, você vê o irmão passando necessidade e você não atende, você também está pecando. Por quê? Pecado é toda e qualquer forma de desobediência à palavra de Elohim, a palavra de Deus. Vamos ver lá? O que ele da palavra de Deus está dizendo é exatamente o que está em Romanos 12, 18. Procure viver em paz com todos. O que depender de vós, tenha paz com todos. Veja bem, a paz tem que partir de nós. Tem que partir. Quer dizer, você tem que viver em paz com o teu vizinho. Não fica com inveja do homem violento. Nós temos que demonstrar isso. Esse dia eu conversando com um irmão, ele contou para mim uma história e falei, nossa, aquela ali... Ele falou, Rodrigo, o irmão estava chegando na igreja, o cara fechou ele. Quando ele fechou ele, o rapaz fechou ele, os dois desceram do carro e se xingaram. Quando chegou na igreja, era na mesma igreja que os dois tinham ido para ver o culto. E aí? Então ele está dizendo, olha, a paz tem que partir de nós. O que nós vemos do profeta Agur? Salmo 63, o profeta Agur diz, eu andando, eu comecei a ver a prosperidade do ímpio, e meus pés quase desviaram do Senhor, porque eu comecei a dizer, o que adianta servir a Deus? Mas depois eu fui à casa do Senhor, diz, o que tem eu no céu além de Deus? O que o profeta Agur diz no Salmo 63? Ele está dizendo, olha, eu comecei a olhar, olha, mas aquela pessoa não quer nada com Deus e é próspera, é economicamente bem. Ela tem 10 camelos, eu não tenho 10 camelos. Aquela pessoa lá não quer nada com Deus, ela mora numa casa, que é uma casa de tijolo, e eu moro numa tenda. Será que vale a pena servir a Deus? O profeta Agur registrou isso, dizendo que ele pensou nisso. Mas ele diz que quando ele refletiu o que eram aqueles bens materiais diante de ter comunhão com Deus, e ele disse, o que eu tenho no céu além de Deus? Não é nada. Então o provérbio está dizendo, não fica olhando para a prosperidade do ímpio. O que adianta você viver uma vida inteira aqui economicamente próspera, financeiramente próspera, e depois de passar uma eternidade na condenação eterna? Não vale nada. Isso aqui é uma vida passageira, adâmica. Eu já vi gente falar assim, mas nós estamos esperando Jesus há 2000 anos. Eu falei, mas você está velho, você já tem 2000 anos. O máximo que você vai esperar Jesus é o espaço de uma vida. Aí, 60, 70 anos, 80 anos, no máximo. E nós temos que viver na expectativa da volta de Cristo. Eu não espero Jesus para amanhã, eu espero Ele hoje. Se Ele não vir hoje, eu vou esperar amanhã. E se Ele não vir amanhã, eu vou esperar depois de amanhã. E um dia Ele virá. Eu não sei se quando Ele vir, eu vou estar aqui nesse planeta, ou eu já vou estar no seio de Abraão no descanso. Mas Ele vai me encontrar esperando por Ele. Agora, nós temos que ter isso em mente. Vamos ver lá, estamos terminando aqui. Vamos lá. Gálatas capítulo 3, verso 13. O que está escrito em Gálatas 3, 13? Que Cristo quebrou toda a maldição. Gálatas capítulo 3, verso 13. Então, quem é amaldiçoado? Espiritualmente falando, qualquer pessoa que ainda não entregou a sua vida a Cristo, que ainda não reconheceu o seu lamentável estado de pecador, que ainda não confessou o Senhor Jesus Cristo como único Salvador. E a Bíblia diz que a maldição do Senhor continua sobre aquela casa. Por quê? Porque mesmo que ela tenha dinheiro, qualquer momento que ela morrer, ela pode ir para a condenação eterna. Vamos ler lá? O último versículo para encerrar aqui. Vamos ler? A Bíblia diz que se você amar a sabedoria,
Se você atentar... Quem é a sabedoria? Jesus. Se você amar Jesus na prática, não só na teoria, Ele vai te proteger. Mas se você não amar Jesus na prática, Ele vai expor você ao ridículo. É a plaquinha da vergonha. Lá em casa eu fiz a plaquinha da vergonha do meu cachorro. É assim, toda vez que eu saio com a caminhonete, eu não levo ele, é que ele sabe o dia que é final de semana. Que dia de semana ele sabe da rotina da casa. Eu levanto cedo, 5 da manhã, pulo, tomo um café e vou. Quando eu levanto, que eu não coloco a roupa do serviço, não coloco assim, ele já sabe, é final de semana, de dia andar na caminhonete. Aí eu saio com a caminhonete final de semana, ele vai lá no banheiro do fundo, abre lá e pega o papel higiênico e espalha na casa toda. Aí ele fez isso uma vez, fez isso 2 vezes, eu dei uma durinha, falei, hoje é a plaquinha da vergonha. Cheguei em casa, falei, amor, pega a placa da vergonha lá. Escrevemos lá, plaquinha da vergonha, coloquei, bati uma foto e joguei na rede social. Falei, para ele aprender. Mas a questão é justamente essa. Deus está dizendo, olha, se você amar a sabedoria, se você realmente amar o Messias, que é a sabedoria, eu vou te proteger. Mas se você abandonar a sabedoria, eu vou expor você ao ridículo, à vergonha, à desonra pública. É o que está escrito em Provérbios 3:35. Então, se eu quero realmente viver em paz sobre essa terra, eu quero realmente não ser exposto a uma vergonha pública, eu tenho que amar a sabedoria. E lembra, qual é um dos símbolos do Messias? A árvore. E o que Provérbios diz? Abrace essa árvore. Então, o desejo do meu coração é que você esteja abraçando essa árvore com a maior força possível. Nós vamos encerrar aqui, vamos fechar 2 capítulos por vez. Eu vou estar abrindo para perguntas, não saiam com dúvidas. Mas o objetivo central desse estudo é fazer a gente ter mais intimidade com a sabedoria. Lembrando que para nós, sabedoria se chama Jesus Cristo. Então, se esse estudo levar vocês a ter mais intimidade com Ele, então o objetivo terá sido cumprido. Shalom Aleichem, estarei abrindo para perguntas. Muito obrigado. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Curiosidade? Peraí. Vou levar o microfone. Pode falar. Aí eu tô curiosa. Tem um versículo em Provérbios que fala, né, sobre corrigir os filhos. Sim. E daí muita gente usa a questão de bater, né, e tal. Não a parte, a vara, a disciplina. Aí teve uma moça que eu sigo, que ela é cristã, e que ela fala que ela não bate na filha dela, né? A filha dela tem uns 2 anos só. Uhum. E daí ela disse que esse versículo, o contexto, tipo, se for lá no original, não é assim e tal, e eu queria saber, né? Muito bem. Mas vai demorar tanto para eu ter filho. Muito bem. A questão é o seguinte, a palavra de Deus diz, não aparte a vara do seu filho. Eu tenho que perguntar pela cultura judaica, o que era a vara? Era a vara mesmo. É a mesma dos Salmos. O Salmo 23 diz o quê? O seu cajado é a sua vara. O cajado era para proteger a ovelha. A vara era para dar umas varadinhas mesmo, de vez em quando. Então, o mesmo contexto usado no Salmo 23. O seu cajado é sua vara, me protege. Agora, veja bem. Nós temos que entender que está sendo criado muitas leis contrárias à Bíblia. E isso faz parte do mundanismo que tem atacado a igreja. Isso faz parte do Acharit Yamin. Eu dei uma aula para uma palestra sobre os últimos dias, né, que começou lá com a vaca da Netazar, Nabucodonosor, e vai se concretizar com Cristo. Nós já estamos vivendo os últimos dias desde o período babilônico. Mas enfim, vocês lembram dessa palestra, né? Acharit Yamin, os últimos dias. Babilônia, Medo-Persa, grego, romano, Império da Besta, volta de Cristo. Muito bem. Então, nós temos que ter em mente isso. Então, várias leis sendo criadas contrárias às Bíblias. Essa não teve nos jovens. Aqui não teve, não. Essa eu passei com os idosos mesmo. Foi tá. a parte geriátrica, é verdade. Não, aqui não teve. É o Acharit Yamin, os últimos... A não ser que foi tirado o nosso conhecimento, igual você citou lá. Não, Mas é os últimos dias. Eu posso vir um dia para falar sobre isso. O Acharit Yamin, os últimos dias. Mas, enfim. Então, a lei da palmada hoje é crime. Fala, mas a Bíblia libera. Mas tem muitas leis aí sendo criadas contrárias à Bíblia. E isso faz parte do Acharit Yamin, dos últimos dias. Mas assim, a Bíblia não autoriza a gente espancar um filho. Pelo contrário, ela diz
claro, objetivamente, não trate o seu filho com amargura, não levante ira do coração do seu filho. Agora, vou ser bem sincero, eu no meu tempo, eu levava umas chineladas, umas varadas, e pergunta para minha esposa, eu saí 100% normal? Então, não tá por aí não. Pergunta. Uhum. É do cachorro. A outra casa no fundo do quintal, né? No fundo do quintal, do cachorro. Muito bem, gente, não saiam com dúvida. Tem mais alguma pergunta? Vocês não saiam com dúvida, não? É que o livro de Provérbios, ele é mais tranquilo para entender, né? Então, que nem nos versículos, versículo por versículo, fica bem tranquilo de entender. Se fosse Apocalipse, provavelmente... Você quer ver os salmos? Eu estou terminando agora de colocar em slide os 150 salmos. Nós vamos estudar os salmos capítulo por capítulo, versículo por versículo. Eu tenho ele em estudo, mas não em slide, eu estou terminando agora. Mas, assim, os salmos já é bem mais complexo. Tem salmos sendo... A dificuldade que eu tenho de Provérbios, eu vou ser bem sincero para vocês. Como eu não sou pastor, eu sou professor, então, assim, eu não mexo em parte doutrinária. Mas o livro de Provérbios tem um lugar que puxa muito a orelha. Ele mexe com essa parte doutrinária. Então, não tem saída, né? Você vira e mexe, é aquelas puxadas de orelha. E não é em vocês, é em nós, em mim. Quem prega sabe, você é pregador, você sabe quantas vezes a gente prega para nós também. Não é a vocês, não. Eu também preciso falar todo dia isso para mim, Rodrigo. Se apega com mais firmeza na sabedoria, agarra mais essa árvore. Que aí a pessoa acha que o pregador não prega para ele prega para nós também. O pregador que prega só para os outros é fariseu. O que Jesus falou dos fariseus? Vocês, fariseus hipócritas, pegam fardos pesados, jogam nas costas dos outros, mas você mesmo não leva. Então, o pregador que é de Cristo, ele prega para ele também. Isso aqui é para mim também, não é vocês, é nós, né? Nós aqui. Muita coisa desse curso de Provérbios me deu cada puxão de orelha, né? Eu olhei e falei, nossa, isso aqui, ai meu Deus, isso aqui, a falta de onisciência dos batistas me contribui. Mas a questão é justamente essa, puxa a orelha da gente mesmo. Provérbios é aquela coisa de chamar a atenção. Muito bem. Gente, tem mais alguma dúvida? Ficou uma vez por mês, só esse sábado que ficou no dia 30, porque por causa do calendário também, bateu o dia 1º no domingo num mês e o sábado no outro. E não esqueçam de orar pelo meu livro e se preparar para daqui 3 meses comprar. Qual que é o livro? Fala aí. O livro é Exorcismo, Conhecendo os Demônios. Ele tem, eu dividi em volume 1 e 2, porque deu 772 páginas, daí eu dividi em volume 1 e 2. Já vou trazer os 2 volumes juntos. Então, nós temos que lembrar, gente, que 18% da Bíblia é dedicada a tratar sobre isso. Lá em Gênesis 3 tem falando de Satanás, lá em Apocalipse 20 nós estamos falando de Satanás. Então, conhecer os demônios é muito importante, sim. Saber o que é possessão demoníaca, o que é uma influência demoníaca, o que é uma manifestação demoníaca, o que é É claro que daí nós vamos fazer diferente, que dependendo da idade é bom não ver essas palestras. Não vai ser para todo mundo. Quem sabe a gente pega para maiores de 18. Mas, pegamos aí de 18 anos para cima e pronto. Não, mas não dá para dar esse tipo de palestra aberta. Muito bem. Amém? Glória a Deus. Shalom. Só vamos orar agradecendo pela vida do Rodrigo. Feche seus olhos. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por esse